Oi, turminha! Como vocês estão? E os saberes e aprendizagens promovidos através desses estudos sobre as descobertas feitas pela humanidade não param. Temos aprendido muitas coisas até aqui, não é mesmo? E hoje vamos conhecer sobre outro meio de transporte aquático, porém esse funciona dentro da água. Vocês sabem de qual meio de transporte eu estou falando? De onde será que vem a sua capacidade de flutuar? E o que o faz permanecer dentro d'água por muito tempo? E ainda, o que faz ele se movimentar? São muitas as dúvidas, não é mesmo? Mas agora, chega de perguntas e vamos descobrir muitas coisas sobre ele. O programa vai começar. Bom dia! Ai, vocês acreditam que eu ainda estou com preguicinha? Eu ainda estou com soninho. Dormir aqui na cozinha, eu confesso a vocês que foi um fato surpreendente. E mais surpreendente foi conhecer os mistérios do nosso pé de poesia, do nosso jardim, o quintal da nossa infância. Imaginem vocês, 3 livros que saltaram do nosso pé de poesia e acenaram para mim e pediram para ser lidos e dançaram e me contaram seus segredos. É muito maravilhoso, não é? Então vamos iniciar o nosso dia lendo o segundo livro que pediu para ser lido. Mas antes, como estamos agora nessa manhãzinha, recebendo esse dia de uma maneira mais delicada, mais sutil, eu ainda estou acordando. Vamos cantar num outro tempo, num outro ritmo a nossa canção. Você vem comigo? Me conte o que leu no livro, com suas palavras. Fica bem melhor, é só outra maneira de contar. A mesma história que li quando eu tinha sua idade. Tantas frases numa só mensagem que até hoje guardo. No meu quintal, jardim da infância, que até hoje guardo. No meu jardim, pomar da infância. O livro que iremos ler é este querido livro de Marina Colasanti, Uma Ideia Toda Azul, da editora Global. Como eu amo este livro. Eu amo tanto que eu vou ler com todo o meu amor o conto Uma Ideia Toda Azul para todos vocês, para todos nós. Vamos lá? Vamos começar a nossa leitura? Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele toda azul! Brincaram até o rei adormecer, encostado numa árvore. Foi acordar, tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha, no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém? Bastaria a esse alguém pegá-la e levar? É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono?
Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus até chegar ao corredor das salas do tempo. Portas fechadas. E o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta o rei parava, pensava e seguia adiante até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo, o olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias? O rei não teve mais nem sentiu falta, tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste, mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando salões e descendo escadas a caminho das salas do tempo. Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta. Levantou o cortinado. Na cama de marfim a ideia dormia azul como naquele dia jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado, na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois, baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. A literatura de hoje vem conversar com a gente a respeito das nossas ideias. Quais são as suas ideias? Quais são as cores das suas ideias? Você teria coragem de fazer, assim como o rei fez, deixar a sua ideia, as suas ideias adormecerem? Esperarem a oportunidade, quem sabe, de se realizar, de acontecer, a possibilidade de você brincar com ela ou com elas de verdade. Quem sabe, se assim a gente fizer, o tempo passa tão rápido, a gente a encontre,
e não tenhamos mais tempo para fazer nada disso, não é mesmo? Tantas são as reflexões. E a literatura está aqui para nos fazer pensar, sentir, imaginar, sonhar, refletir. Ah, que coisa boa tudo isso! Em nosso Pé de Poesia, movimento por uma escola literária. A gente se vê. Como é incrível trabalhar com papelão! Vamos construir agora uma técnica de encaixe. Olha só que interessante! Percebe que aqui estava encaixado? Então, para isso, pegue o seu papelão e uma tesoura sem ponta, recorte um pedaço aleatório do tamanho que você quiser. Use a sua criatividade, a sua imaginação para darmos formas a esse papelão. Então, para que ele se encaixe, nós vamos fazer um recorte como esse que eu estou fazendo. Tá vendo? Onde ele vai ficar assim. E vamos pegar um outro papelão, um outro pedaço que também esteja com um corte parecido e encaixá-los. Olha que legal! Nós podemos criar diferentes tipos de cortes, diferentes tipos de encaixe. Podemos criar também uma proposta que eu tenho aqui para vocês. É uma brincadeira das emoções com esse método de encaixe. Então, aqui o que eu criei? Um tipo de um boneco, olha aqui, com encaixes de papelão e diferentes rostos com sensações diferentes, com sentimentos. Então, vamos nos expressar. Este daqui está rindo, está feliz. Este já está assustado. Esse está triste. Esse está irado. E assim, nós podemos nos expressar também utilizando essa brincadeira do papelão. Gostaram? Espero que sim. Espero que vocês reproduzam e façam aí do outro lado. Além desta atividade, nós podemos também criar diferentes corpos para o mesmo rosto. Podemos criar outras coisas. A sua criatividade é que dirá como fazer. Ou os seus papelões que vão sendo cortados, esses restos vão criando formas. Então, um pedaço que sobrou pode virar alguma coisa. O que vai virar o seu? Olha que legal também. Podemos criar um tipo de jogo com encaixe de papelão. Este daqui é como fosse uma cesta. Olha que legal. O que eu fiz aqui? Um pedaço para encaixar e um vazado para se unir. Para virar um apoio, tem aqui um papelão, tá vendo? Então, este papelão foi cortado aqui, anexado este outro, e aí virou uma base. Ele conseguiu ficar assim, em pé. Este outro, eu fiz aqui um vazado com o auxílio da tesoura e um encaixe. E aqui nós podemos encaixar. E olha que legal, se tornou uma cesta. Vamos fazer juntos? Então, peguem aí, então, um pedaço de papelão. Eu escolhi este tamanho. Escolha o tamanho que você quiser. Isso é aleatório. E aí, corte aqui embaixo aproximadamente 2 centímetros, em torno de 2 dedos de corte. Pegue um outro papelão retangular, dessa forma pequena, faça também esse corte de 2 dedinhos, de 2 centímetros, encaixe, para se tornar a base. Percebe como é fácil, simples? Acredito que você vai conseguir aí.
Para fazer o corte, você pode usar essa parte da tesoura com cuidado. Se necessário, peça auxílio, ajuda de um adulto que esteja aí na sua casa. E aí, você pode cortar aqui, tá vendo? Ó, que simples. Ó, tá vendo que eu fiz um vazadinho aqui? Vou fazer aqui desse outro lado. Então, nós temos esses 2 furos, como aquele que eu apresentei. Vou pegar um outro pedaço de papelão de uma altura menor, percebe? E vou fazer aquela técnica de encaixe. Vou mostrar pra vocês. Então, corte 2 dedinhos de um lado, 2 dedinhos do outro. O excedente, tira o excesso. Aqui, ó. E faça uma parte assim para encaixar naquele vazado, lembra que nós fizemos aqui? Então, pense em quanto você vai querer que ele vai se moldando aqui e repita a mesma coisa do outro lado. Você pode dobrar o papelão para que tenha a mesma medida e assim ele tenha um padrão. Isso. Percebe como ele ficou? Você pode ir modulando para ele ficar mais redondinho. Nossa, que versatilidade que tem o papelão, não é mesmo? E agora encaixar. Vamos encaixar aqui. Vamos encaixar. Opa! Olha aqui. Esse ficou mais alto. O que nos impede, o que nada nos impede de fazer um buraquinho menor e colocar ele para baixo ou usá-lo assim mesmo, se ele não ficar muito pesado. Você pode ou não tirar a parte aqui que está sobrando. Porque o que será legal? Será uma espécie de uma cesta. Vamos fazer agora uma gangorra, um lançador para lançar os pedacinhos de papelões dentro da cesta. Opa, foi muito alto. Para fazer isso é simples. Você vai pegar então um pedaço de papelão que sobrou aí, como esse pedaço, por exemplo, e você vai dobrar 1/3 do papelão. Veja, e assim já se tornou a base e o lançador. Então, pegue os restinhos de papelão que sobrou e vejam a distância. Olha, agora eu tenho 2 cestas. E então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Ups! Novamente, com menos força, para ver se encaixa. 1, 2, 3 e... quase. Mais uma vez. Quase. Upa, na trave. Mais uma vez. Fraco demais. E assim você vai testando, vai criando hipóteses de distância, de peso. E você vai criar o seu brinquedo. Isto é legal? Vocês aí vão conseguir, tenho certeza. Peixonauta, Marina e Zico, juntos com tantos amigos. Hoje tem mais uma aventura. Hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Venha Pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai pensar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma pista, a Pop Disco é. O caso da água que fugiu.
estava te procurando. Você notou que tem alguma coisa estranha no Lago do Sossego? Notei sim, peixonauta. O nível de água do lago tá bem abaixo do normal. Oi, Zico. Oi, pessoal! Eu tô tão chateado! Eu nem pude lavar direito as minhas lindas bananinhas! Vocês viram que a água do lago fugiu? Olha, chegou uma pop. Legal! Vamos abrir a pop juntos? É só repetir o ritmo. Agora é a nossa vez. Conseguimos! Gi! O balde tá chorando! Um conta-gotas? Isso mesmo, um conta-gotas e um balde furado. Mas com tanto furo assim, não tem água que pare aí dentro! Balde furado, conta-gotas e eu continuo sem água pra escovar meus dentes. Você não escovou os dentes? Não pode! Tem que escovar! Eu escovo todos os dias com pasta de bananinhas! Consigo sentir como molhar suas bananas, o lago com o nível de água baixo. É, tudo que está acontecendo no parque hoje tem a ver com água. Tenho certeza disso. É só olhar as pistas da Pop. Nossa missão deve ser descobrir o que está acontecendo com a água do parque. E trazer ela de volta! Exatamente, deixa eu ver isso aqui. Salvei! Quase perdemos essa gota pista! É isso! Zico, é isso! Peixonauta, eu sei por onde começar. Vamos investigar as torneiras do parque. Torneiras com problemas pingam igualzinho ao conta-gotas, gota por gota. Vamos começar a investigação agora mesmo. Nenhuma das torneiras está com problema. É, o Doutor Jardim sempre as conserva muito bem. O que esse balde furado quer dizer? Que ele está furado? Que ele está vazando? Tava vazando, mas parou de vazar porque a água que estava dentro acabou. Peixonauta, será que a falta de água pode ter a ver com Com o furo? Um vazamento. Um vazamento? Pode ser. Vamos olhar a caixa d'água do parque. Eu vou olhar do lado de fora da caixa para ver se encontro algum furo. A caixa d'água está quase vazia, mas não tem nenhum vazamento. Olha, Peixonauta. Ah, não! O nível do lago está ainda mais baixo. Vamos olhar o lago mais de perto. Oi, vovô. Olá, Marina. Estou resolvendo um problema. Viram que estamos sem água no parque? Vimos sim, vovô. E o nível do lago está baixando. Nós acabamos de checar a caixa d'água. Não encontramos nenhum vazamento. Ainda não sei o que está acontecendo. Acabei de verificar o consumo de água aqui. E ele está alto demais. Vejam só. Olha só quanto número! Eu já sei! Agora vamos para onde a água está fugindo, tapar os buracos e pronto! Trazemos ela de volta! O relógio marca o consumo e não o lugar onde está o consumo. Bom, vou fazer uma ronda pelo parque e descobrir o que está acontecendo. Nos vemos mais tarde. Podia existir algum aparelho que dissesse onde está vazando. Tive uma ideia. Vou reabastecer meu tanque de bolhas e depois volto com o meu Pega Vazamentos. Pega o quê? Vazamentos, pega vazamentos. Eu já sei como descobrir por onde a água sumiu. Eu já volto, amigos. Reabastecimento completo. Sinal verde, Peixonauta. Ótimo.
Ótimo! Perfeito! Peixonauta, estamos aqui! Oi, pessoal! Esse é o Pega Vazamentos? Parece uma máquina de calcular. Acha que vai funcionar? É isso que vamos descobrir agora! A água fugiu por todos esses lugares. Nossa, quanto ponto vermelho! Cada ponto vermelho desses é um ponto de consumo. Eu tava bem aqui, olha. Eu tava escovando meus dentes quando a água acabou. E lavando minhas bananinhas. Esse ponto aqui não é em cima da casa da árvore? É sim, Zico. E tem pontos espalhados por todo o parque. Já sei, pessoal! Eu entendi o que aconteceu. A água acabou porque muita gente usou ao mesmo tempo. E isso causou desperdício. Desperdício? É isso aí! Mesmo que tenha sido sem querer, todos acabaram desperdiçando água. Corais coloridos, deciframos as pistas! O balde furado era pra falar da água que desperdiçamos. E o conta-gotas era pra gente saber controlar a água que gasta, aprendendo a dar importância a cada gota. Então a água não fugiu. As pessoas é que usaram errado. Mas por que elas fizeram isso? Porque elas não sabiam que a água podia acabar. Se elas soubessem, não desperdiçariam. E quem vai falar pra elas que a água pode acabar? Alguém tem que falar. Tem razão, Zico. Eu acho que tem um jeito de falar com as pessoas que não se deve jogar água fora. Vamos precisar do Pedro e do Juca. Vamos atrás deles. Estou tão feliz que acabou dando tudo certo. É, todos entenderam que precisamos ser cuidadosos e não desperdiçar a água. Está tudo certo por aqui. Eu fiz uma leitura com Pega Vazamentos no parque e nem sinal de desperdício. Perfeito! Uau! E vai sobrar mais água pra gente. Eu gosto de chegar à Ilha dos Macacos nadando pelo lago. Eu nado muito bem. Sou campeão de natação. Então por que você usa boia, Zico? É que eu sou um campeão muito cuidadoso. Olha, Marina, uma pop. É mesmo uma pop! Vamos abrir essa pop juntos? Nossa vez. E repitam com a gente. Conseguimos! Legal! Olha, pode até balançar a cabeça que ele não cai. Mas nem tá chovendo pra gente usar esse guarda-chuva de cabeça. Como eu disse, agora podemos brincar. Eu vou pegar você, Zico! Eu também! Eu também! Eu vou te pegar, Zico. Eu vou correr. Quero ver se vocês me pegam mesmo. Oi, galera! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje do Você Sabia Saúde é a higiene dos alimentos. Você sabia que perto dos alimentos vivem umas criaturas
pequenininhas, misteriosas e que podem ser extremamente perigosas? Essas criaturas invisíveis são patológicas, ou seja, elas podem causar doenças com sintomas como dores de barriga, dores de estômago, vômitos, entre outras coisas. Mas a boa notícia é que essas doenças e esses sintomas podem ser evitados. Você sabe como fazer isso? Fazendo muito bem a higienização e o armazenamento dos alimentos. Eu vou dar para você 5 dicas importantes para fazer isso. A dica número 1 é lavar bem frutas, legumes e verduras com água e gotinhas de cloro. A segunda dica é separar alimentos crus dos alimentos cozidos para evitar contaminação. A dica número 3 é cozinhar muito bem alimentos como carnes vermelhas, aves e peixes. A minha dica número 4 é manter na geladeira os alimentos prontos. E a dica número 5 é manter o lixo tampado e longe dos alimentos. E por falar em alimentos, você sabia que desde 1981, no dia 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação? E esse dia tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre as questões relacionadas à alimentação e à nutrição. Bem legal, né? Pois é. Por hoje é só, pessoal. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Olá, crianças! Olá, papais, mamães, vovós, tios. Olá, colegas professores. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa brincadeira vai ser um desenho mágico. Já imaginou um desenho mágico? Vai precisar da ajuda de um adulto para desenhar para você, mas quem vai fazer a brincadeira, quem vai se divertir é você. Vamos à execução então? Pegue uma folha do papel. Cada pedaço vai dar para fazer 2 desenhos. Dobrem no meio e cortem. Agora é a hora que o adulto entra em cena. Dobra a folha. Aqui embaixo nós vamos fazer um desenho completo. Por exemplo, uma árvore. Faz o caule da árvore. E a copa. Se quiser pode fazer alguns frutinhos, maçãzinha, laranja. Dobra ao meio. Na parte da frente, nós vamos desenhar alguns detalhes da árvore, porque o segredo é a criança adivinhar qual desenho vai aparecer. Se ela for bem pequena, você pode fazer detalhes maiores. Pode fazer o tronco todo da árvore e alguns pedaços. E depois nós vamos perguntar para a criança: que desenho você acha que é esse? E pelas partes, ela vai tentar adivinhar qual é o desenho completo. Você pode usar também para esses desenhos giz de cera. Vamos fazer uma forma mais simples, um coração. Eu já tentei fazer com canetinha e com a canetinha não deu certo, porque ela dissolve muito na água e o desenho não se forma. Tentei fazer também com guardanapo. Guardanapo também não deu certo. Dobra a folha e aqui você pode fazer parte do desenho. Se não quiser fazer nada também, só deixa o desenho aparecer para a criança adivinhar. Hora de brincar. Pergunte para a criança: que forma você acha que tem aqui? E ela vai ver a mágica acontecer. Coloque num prato com água e olha, vamos ver que forma que vai aparecer. Uma bola de futebol. Que desenho você acha que tem aqui?
O que será que vai aparecer? Vamos colocar na água? E assim, a criança observando, interagindo, ela vai investigando e aprendendo. Um triângulo. Agora é a sua vez de adivinhar. O que você acha que vai aparecer aqui? Vamos ver? Olha só, uma árvore! Quero ver agora você adivinhar. Vamos ver? Que lindo! Um coração cheio de amor. Então é isso. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês façam bastantes descobertas e façam desenhos também você para sua mãe, para o seu pai adivinhar, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima! Bom dia, crianças! Preparadas para mergulhar num passeio pelo fundo do mar? Então, ótimo! Eu já estava aqui preparadíssima e temos coisas muito legais para serem compartilhadas no nosso encontro de hoje. Antes, não se esqueçam que hoje é o último dia para preenchimento das hipóteses lá no formulário do Quebrando a Cuca. Como um avião consegue se manter no ar? Eu quero muito saber o que vocês pensam a respeito disso. Então, compartilhem as suas ideias lá com a Pro, tá bom? Agora sim, vamos anotar o tema do nosso encontro de hoje que já vamos mergulhar. Para começarmos, eu gostaria de te mostrar uma super imagem. Esse é um submarino e a invenção dessa embarcação capaz de navegar pelo fundo do mar, vasculhando o fundo do mar, é atribuída a Cornelius Drebbel. Então, ele precisou fazer muitas investigações, muitas descobertas que garantissem a escolha adequada dos materiais e, além disso, as propriedades, as condições, as características de tudo isso para que o submarino ele tivesse a capacidade de imersão quando ele afunda e submersão quando ele volta, quando ele sobe na lâmina d'água. Então, todas essas descobertas criaram muitos conceitos para a ciência que até hoje são aplicados para os estudos de outras coisas. Ontem nós fizemos uma experiência do afunda ou não afunda. Isso não acontece por acaso. Temos conceitos científicos, propriedades da matéria, dos materiais, diferença de densidade, então tudo isso interfere. Da mesma forma que pensar nessa capacidade de imersão e submersão também fez toda a diferença para essa invenção. Querem investigar comigo? Eu trouxe mais uma experiência e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vem comigo! Preparados para mais uma experiência? Então prestem bastante atenção, porque vocês vão reproduzir essa experiência aí na casa de vocês. Bem fácil, tá? Vocês vão precisar de uma garrafa PET de 2 litros bem cheia de água. Aqui a Pro já colocou a água, tá bom? Vocês vão precisar de uma tampinha de caneta, como essa aqui. E vocês vão precisar de um pedacinho de massinha, tá bom? Um pedaço bem pequenininho vocês vão utilizar. Tem outros apetrechos aqui, mas depois a gente fala sobre eles.
Então a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar um pedacinho bem pequenininho da massinha e tampar o buraquinho que a gente tem aqui em cima da tampa da caneta. Se vocês observarem depois com bastante atenção, vocês vão ver que aqui em cima nós temos um buraquinho. Então ela precisa ficar assim, ó. A caneta tá assim, a tampa, tá bom? Ela vai ficar tampadinha assim. Presta atenção. Depois, vocês vão fazer uma bolinha com a outra massinha, o restinho que sobrou da massinha. Essa bolinha que vocês vão fazer, ela precisa ficar em um tamanho que vocês consigam colocar depois o seu mini submarino dentro da garrafa, tá? Então não faça ela muito grande, senão na hora que a gente colocar aqui ele não vai passar. A Pro já tinha feito aqui uma bolinha num tamanho ideal para poder ficar mais rápido. Ó, vai ficar assim, ó. A bolinha tá aqui embaixo, tá vendo? A parte de cima está tampada. Aí, turma, vocês vão pegar a sua garrafa com água, vão pegar aqui o seu mini submarino e olha o que vai acontecer, presta atenção. Ele não afunda! Vamos fechar bem essa garrafa, tá bom? Então aqui, acompanha pela bolinha que daí vocês conseguem observar o que vai acontecer agora. A Pro, tenho aqui na minha mão um super imã. Esse imã é muito poderoso. Então eu vou colocar ele aqui do lado da garrafa, vou segurar bem aqui para vocês verem o que vai acontecer, tá bom? Olha lá, eu vou mexer o meu imã e... o submarino desceu. Vamos subir ele de novo? O submarino subiu! Tem um outro jeito. Se você não tiver esse imã poderoso que eu tô te mostrando, você pode pegar uma super lanterna com um laser poderoso. Encosta a lanterna aqui na garrafa, segura bem ela e vamos ver se vai dar certo. Vamos, submarino! Desça, submarino! E ele desceu. E eu posso pegar e subir ele. E se eu quiser parar ele no meio da garrafa, ele subiu! Por que será que isso acontece? Todas essas investigações, elas foram feitas antigamente de uma forma um pouco diferente, claro, mas que mostram essa mesma ideia ou esse mesmo princípio, que é o princípio de Pascal. Então, quando a gente tem aqui dentro da garrafa o nosso mini submarino, toda essa água, toda essa pressão que está aqui dentro exerce uma força na nossa tampinha de caneta aqui que representa o submarino. Não precisa de imã, não precisa de lanterna. O poder estava, sabe onde? Nas mãos da Pro. Aqui foi só para brincar com vocês. Vocês só vão utilizar a garrafa, a tampinha de caneta e a massinha. Olha agora o que vai acontecer, ó. Eu vou afastar aqui para vocês acompanharem. Olha pela bolinha do submarino que fica mais fácil. A Pro vai apertar de leve a garrafa. E aí, quando a gente aperta a garrafa, o que vai acontecer aqui dentro? Nós temos uma diminuição na pressão interna da garrafa. A mão da Pro já tá grudando aqui. Olha lá. Então a Pro encostou aqui a lanterna para poder fazer de conta para vocês. E aí, quando a gente pega e aperta essa garrafa, o nosso submarino, ele vai ter uma diminuição na pressão que está em volta dele. E aí ele vai lá e desce. Quando eu solto a mão, eu estou voltando toda aquela pressão, aquela condição que nós tínhamos inicialmente. E aí o nosso submarino sobe. Então, descobrir que, de acordo com a pressão que nós exercemos num determinado material, mais as qualidades, né, as características e propriedades que são específicas da água, todas essas descobertas fizeram com que no passado eles conseguissem elaborar aí diferentes materiais que fariam então com que o submarino pudesse imergir, afundar na água
e ele pudesse então submergir, chegar até a superfície novamente. E essas características todas ficando bem controladinhas, eu conseguiria parar o meu submarino em qualquer lugar aqui da minha garrafa, hein? O controle todo está na pressão que eu vou exercer aqui, que está modificando o que acontece dentro da garrafa. Quando eu aperto a garrafa, a minha modificação não é só no plástico. Eu estou mudando todas as condições que eu tenho dentro da garrafa. E aí, essas condições, elas atuam de diferentes formas nos objetos, fazendo o nosso submarino ir lá para o fundo, ó, ou subir. Não é lanterna, não é superino. Combinado? Então fiquem atentos que com certeza essa experiência faz parte do nosso desafio de hoje. Gostaram? Olha só! Além de descobrirem como foi criada a ideia do submarino, vocês aprenderam um princípio da ciência criado por Blaise Pascal, o princípio de Pascal, né? Que tem essa distribuição de força aí no fluido, variando a sua densidade, fazendo com que ele possa flutuar ou afundar. Muito legal, gostaram? Então agora, esse é o meu desafio para vocês. A Pro quer que vocês reproduzam essa experiência aí na casa de vocês. E não é tão simples assim, não. Eu quero que vocês, a partir dessas descobertas, pensando aí no princípio de Pascal, não precisa guardar esses nomes, tá bom? Mas que vocês tentem controlar o submarino de vocês, parando ele bem no meio da garrafa. Viu que não precisa laser, super imã, não precisa nada disso. O controle é ali na nossa mão, ampliando e diminuindo o volume ali dentro, e aí toda essa dinâmica de pressão, densidade, massa, volume, toda essa confusão da ciência ajuda a controlar o nosso submarino. Então você precisa ter um super controle agora e fazer esse submarino parar bem no meio da garrafa. Combinado? Esse é um desafio para valer, hein? Concentração. Pensem que tudo isso precisou ser muito testado para que os submarinos eles pudessem ser construídos. Então é um controle de muitas variáveis. A pressão, a temperatura, a taxa de oxigenação, porque ele está no fundo do mar. Então tudo isso é controlado ali no painel do submarino, permitindo que ele esteja vasculhando o fundo do mar. Anotem aí a síntese do nosso desafio. Realizar esse experimento em casa, mas controlando o seu submarino, fazendo com que ele pare bem no meio da garrafa. Quero só ver quem vai conseguir, viu? Amanhã vamos falar sobre a importância das navegações e todo o desenvolvimento econômico que ela acaba favorecendo. A Pro fica te esperando. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA, para hoje, mais uma aula de língua e cultura portuguesa. E aprenderemos sobre gênero editorial. Muito bacana conhecermos tantos assuntos novos, não é? Então, tenha uma ótima aula! Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o gênero editorial. É importante que a gente lembre que muitos dos gêneros que chegam até a nossa vida, os textos, com os quais a gente se depara, têm uma propriedade muito forte ligada aos meios de comunicação, porque são os meios de comunicação, é a mídia que estabelece de fato esse elo entre o fato, entre as informações e as pessoas. Por isso que a gente tem que ter um exercício muito crítico, muito criativo, muito atento para ler os gêneros textuais que circulam nos meios de comunicação, para que a gente consiga diferenciar bem o que é um fato, o que é uma opinião, para a gente conseguir também compreender quais são os objetivos daquele meio de comunicação
no momento em que eles colocam determinadas informações para a gente, ok? Então pense sempre nisso, de que modo você está interpretando os fatos, de que modo esses fatos também foram organizados em um texto. O gênero editorial propõe o encontro da opinião com os fatos, ou seja, nesse momento o meio de comunicação se posiciona mesmo diante das informações e coloca isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidente, não para nos influenciar ou para manifestar uma opinião tendenciosa. Não, mas porque muitas vezes é necessário que esses veículos se coloquem diante de algumas informações. Então a gente vai começar a compreender agora a estrutura, as características, as propriedades de um gênero como o editorial. Primeiro, o editorial geralmente ele vai ser publicado em jornais, em revistas, ou ele também pode ser lido no momento de um telejornal. A gente vai falar sobre essa variação do editorial. Lembrando sempre que é um gênero, então, de caráter jornalístico e também de caráter opinativo, ok? Geralmente, o texto de uma editorial ele não é assinado por um jornalista em especial. O editorial é um gênero assinado pela instituição, pelo órgão, pela empresa, pelo veículo de comunicação. Então, por exemplo, um determinado jornal quer publicar um editorial hoje sobre um problema social importante ou sobre uma temática bastante relevante que vai ser abordada na edição do dia. Nesse caso, quem assina é o próprio jornal, a própria revista, ou seja, o próprio veículo assina esse texto. Por mais que a gente saiba que esse texto, obviamente, foi escrito por alguém, por um sujeito, por um ser humano, esse texto ele ganha uma propriedade mais institucional, porque é a voz da empresa, ou seja, a empresa seleciona muitas vezes o editor-chefe, a pessoa que lidera essa redação, lidera esse grupo de jornalistas, para escrever esse texto com auxílio, com o olhar de outros profissionais do meio, para apresentar esse texto na sociedade por meio de uma assinatura, então, geral. Você não vai ver lá, fulano de tal, não. Você vai ver o nome do meio de comunicação, o nome do jornal ou o nome da revista, por exemplo. No caso de um telejornal, que a gente vai ver daqui a pouco, a explicação sobre isso, também acontece a voz da empresa, muito mais do que a voz de um jornalista específico. A gente diz também que o editorial tem um caráter metalinguístico. Por quê? Porque é o jornal falando sobre o próprio jornal. A metalinguagem acontece quando a gente utiliza uma linguagem para falar da própria linguagem. Por exemplo, um quadro, uma pintura sobre pintura, ou seja, é a pintura falando sobre ela mesma. A gramática, por exemplo, que é um livro de palavras, um livro composto por palavras, explicações linguísticas sobre a língua. No caso do editorial, ele tem esse caráter metalinguístico porque é um texto jornalístico publicado em um jornal que também vai falar sobre o próprio jornal, ou seja, quando ele anuncia conteúdos que serão publicados nesse jornal ou nessa revista, por exemplo. Então, é o jornal e a revista falando deles mesmos. Nós temos também um caráter especial do editorial quando ele é veiculado em um telejornal. Nesse momento, a emissora de TV se posiciona diante de um fato. Pode ser, por exemplo, em virtude de um acontecimento muito importante para o país, o falecimento de uma figura célebre ou um acontecimento muito forte que impacta a vida da nação. Pode ser também quando a empresa, quando o meio de comunicação é acusado de alguma coisa, ou seja, ele precisa se defender, ele precisa se posicionar, ou em algum momento sério do ponto de vista das informações e da circulação dessas informações. Momento esse em que a emissora percebe que não basta apenas expor fatos, é preciso também alertar a população. É muito arriscado esse limite entre a opinião e o fato, porque é possível que o leitor seja influenciado, que o telespectador seja influenciado pela opinião do meio de comunicação. Mas esse risco muitas vezes vale a pena, porque os meios também, esses meios de comunicação, eles não podem ficar tão distantes da relação com a sociedade, ou seja, em alguns casos vai ser importante sim se posicionar, mostrar que o jornal não está ali apenas transmitindo informações sem um posicionamento, ok? Bom, existem variações do editorial que são publicadas, no caso de jornais e de revistas, com outros nomes que muitas vezes parecem outro gênero, mas estão bem próximos do que é uma editorial. Às vezes surge com o nome, por exemplo, o editorial vem com o nome de carta ao leitor ou carta do editor. Não confundir com a carta do leitor, que é aquela escrita pelo leitor e enviada para a revista ou para o jornal, por exemplo. Não, aqui é uma carta ao leitor ou uma carta do editor, ou seja, das pessoas que estão por trás, estão nos bastidores da construção dessas notícias,
para falar com o leitor nesse momento sobre algum determinado assunto. Por isso que o editorial também é publicado geralmente nas primeiras páginas, porque é como se fosse também uma introdução daquele jornal, um bate-papo que o editor estabelece entre a empresa, entre o veículo e os leitores. A estrutura de um editorial ela é a estrutura rígida de um texto de opinião, ou seja, se há o encontro da opinião com os fatos, e mesmo um texto de opinião é sustentado, é construído a partir de informações embasadas, bom, no caso do editorial, isso também não poderia passar em branco, essa estrutura com introdução, desenvolvimento, conclusão, ou seja, no primeiro parágrafo eu apresento as ideias gerais, de forma impactante, de forma que chame a atenção do leitor e que apresente também o conteúdo fundamental do meu texto, né? Se o editorial vai ser lançado, por exemplo, no dia posterior à vitória da seleção brasileira em um campeonato, então é um fato muito importante, então logo na introdução esse fato é rememorado, ele é lembrado e em seguida a informação, a opinião, ela vai sendo desenvolvida. Então nos parágrafos seguintes, esses parágrafos vão contar com a apresentação de argumentos, com o desenvolvimento dessa ideia, a comprovação, pode vir informações sobre matérias especiais que vão constar nesse jornal, o aprofundamento da ideia, da tese, do ponto de vista que você apresentou lá no primeiro parágrafo e, por fim, vem uma conclusão. Quando é um editorial de caráter muito opinativo, de fato, né, quando é um editorial construído em cima de um tema muito polêmico, que chame a atenção do leitor e que exija um posicionamento do meio de comunicação, essa conclusão também pode propor uma intervenção, uma solução para o problema. Isso pode acontecer, vai depender muito da variedade, da necessidade e do contexto. Mas a estrutura textual é a mesma de um texto de opinião, ok? Ela segue essa rigidez da introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo que seja um editorial muito pequeno ou um editorial um pouco maior, essa estrutura precisa ser respeitada. A linguagem de um editorial é uma linguagem objetiva com marcas subjetivas, porque se há o posicionamento do escritor, de algum modo, essa sinalização, né, do estilo, da opinião, a gente acaba observando a presença dessas sinalizações. No entanto, lembre-se que como o texto não é assinado, essa marca não é do tipo eu acho, na minha opinião, eu jornalista fulano de tal quero dizer isso. Não. É uma marca subjetiva de um meio. Quem assina esse texto é a empresa, quem assina esse texto é o veículo de comunicação. Então, acima de tudo, marcas objetivas, uma escrita em terceira pessoa, uma escrita muito mais direcionada, voltada para a variedade padrão, da língua norma padrão, as regras precisam ser respeitadas, uma linguagem direta, uma linguagem que atinge a maior parte das pessoas. E a gente pode dizer também que o editorial apresenta uma característica de atualidade, ou seja, é um texto que dialoga com a contemporaneidade, dialoga com os fatos do cotidiano e também tem uma temperatura especial. Por que isso? Porque é um conteúdo quente, o conteúdo do dia, do momento, da semana, do mês. O editorial pode envelhecer um pouco, ou seja, ele pode ficar um pouco atrasado se ele for publicado fora de hora, fora daquele momento. Então, a temperatura desse tema, ou seja, a temperatura desse conteúdo é muito quente, ela está muito próxima do que a gente está vivendo, muito próxima da vivência dos leitores. Então, o fato aconteceu hoje, a edição de amanhã já vai abordar isso no editorial. Tem essa propriedade de aproximação com o cotidiano que torna o editorial um gênero muito próximo da nossa vida, um gênero muito próximo dos fatos que estão acontecendo e a gente sente que essa opinião, a abordagem sobre esse fato ganha um caráter especial e, quando bem construído, quando bem escrito, nos ajuda, inclusive, a interpretar as informações que circulam na sociedade. Quando a gente percebe, né, a necessidade que os jornais têm de sinalizar os fatos mais importantes, né, extra, edição especial, esses fatos geralmente ganham o olhar especial do jornal, da revista ou da emissora de TV. Então, os jornalistas estão sempre atentos para sinalizar quais são esses fatos mais relevantes. Qual é o fato que vai merecer o destaque do editorial do dia ou da semana? Então é importante pensar na qualidade desse conteúdo também. Que fato merece esse destaque? Aqui eu tenho para vocês um exemplo do primeiro parágrafo de uma editorial, para você compreender mais ou menos como construir esse tipo de texto. Você pode ser solicitado a simular essa escrita, né, desenvolver uma editorial em sala de aula a partir de um elemento chave, a partir de um texto de apoio, de um suporte que te ajude a compreender como exercer essa função de um jornalista que dentro de uma empresa vai escrever esse texto de caráter oficial. Então, chega, queremos educação. Olha o título, é um título convidativo, é um título que usa
uma construção linguística que nos coloca diante de um tema polêmico e exige de alguma forma o posicionamento porque nos convida a interagir, né? Queremos educação, não é só o jornal que quer, somos nós que queremos educação. Então ele já inclui você. Essa estratégia do título é bem interessante porque ela já envolve o leitor no texto. Os acontecimentos do último domingo mostraram que a violência dentro dos estádios não é um sintoma isolado da crise de segurança pública que impacta a nação. Perceba, nessas 3 linhas, nesse período construído logo no início desse editorial, já há um posicionamento. Primeiro, já há um posicionamento sobre a temática, a gente sabe que houve um caso de violência em um estádio. Já há um posicionamento opinativo quando ele diz que essa violência dentro do estádio não é um sintoma isolado, ou seja, já há uma ampliação do conteúdo, uma discussão que essa violência que aconteceu já é um sintoma de uma crise de segurança que impacta a nação. Só aí já veio a manifestação de várias opiniões por conta de uma associação do fato, que foi uma violência no estádio, o fato foi a violência no estádio, com a opinião de quem escreve, ou seja, essa violência não é isolada, ela está relacionada a outros fatores, tal como a crise de segurança pública. Não por acaso, já começa um outro período, esse é o fato que estampa a capa desta edição de segunda, que também conta com uma entrevista exclusiva com o prefeito da cidade. Nesse momento, logo na introdução, este editorial, além de apresentar o fato mais importante que ganhou a capa desse jornal, também já sinaliza para a gente outros conteúdos. Isso é o que a gente chama do caráter metalinguístico, ou seja, é o jornal falando dele mesmo, ele está informando que dentro, o conteúdo desse jornal vai contar também com uma entrevista com o prefeito da cidade, ou seja, eu tenho abordagem sobre fatos, eu tenho opiniões e eu ainda tenho já a sinalização do conteúdo. Aqui foi um pequeno exemplo de uma introdução. É claro que depois seria necessário desenvolver esse texto, retomar a temática inicial da violência e sinalizar também outras matérias afins, outras matérias que estão no conteúdo dessa edição, ok? Então, a partir de agora, sempre dê uma olhada especial aos editoriais para perceber de que modo esses meios de comunicação estão opinando sobre os fatos que circulam na sociedade, ok? O tema da aula de hoje foi editorial. Muito obrigado. Oi, você já ouviu falar em folclore? Bom, eu sou o maestro Emiliano Patarra, das orquestras de Guarulhos, a Orquestra Jovem Municipal e a Orquestra Agro-Sinfônica, e a gente está no Falando de Música, aqui no Saberes em Casa, esse espaço em que toda semana conversamos sobre o mundo mágico dos sons. Hoje, esse é o nosso assunto, folclore. Eu espero que você goste e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Olá, pessoinhas! Vocês estão bem? Se eu pedisse para você contar uma história agora, eu tenho certeza que você sabe alguma. Mas não se preocupe, se não estiver lembrando de nenhuma, o meu amigo Marcos, ele tem uma ótima para nos contar. Saci Pererê. O Saci é um menininho que vive e mora na floresta. E ele é um dos defensores dela. Ele é baixinho, tem uma perna só e usa um gorro vermelho parecido com esse aqui, ó. Ele é muito travesso e pula rapidamente pela floresta, aprontando e pregando peças em todo mundo, principalmente nos caçadores e naqueles que querem cortar as árvores da floresta e colocar fogo nela. Diz a lenda que ele tem o costume de entrar nas casas e fazer as coisas desaparecerem, apagar as luzes e as velas e até mesmo azedar o leite da vaca. Dá pra acreditar? O Saci, quando passa rápido por um lugar, ele levanta um rodamuinho de poeira e muitas folhas. Dizem que quando isso acontece, é possível capturá-lo, jogando uma peneira no meio do rodamuinho, tirando seu gorro e pegando ele e colocando dentro de uma garrafa. E aí, gostaram da história do Saci? Como qualquer história,
Filme, desenhos, animes, tudo tem uma trilha sonora. E com a história do Saci não é diferente. Temos a música do Saci. Interessante, né? Eu acho que vocês já ficaram interessados. Eu tenho ela para te mostrar. Vamos ouvir. Acho que vocês vão concordar comigo. Ouvindo essa música, dá até para imaginar o Saci pulando e aprontando por aí com todo mundo, não é verdade? Para isso que serve a trilha sonora. Bom, essa história, ela faz parte do folclore brasileiro. O que é o folclore? Folclore são manifestações populares que acontecem através de lendas, que são as histórias, músicas, danças ou brincadeiras, que são passados de gerações em gerações, ou seja, são passados de pais para filhos. Às vezes, a própria história já é a letra da música, igual essa daí. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte que a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a Dona Aranha na parede vai subindo. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte que a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a Dona Aranha na parede vai subindo. A Dona Aranha subiu por um galho, veio a chuva forte, mas ela o segurou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo, e a Dona Aranha lá no alto já chegou. Outras vezes, a música também serve para fazer os bebês dormirem. Sabiam dessa? São as famosas cantigas de ninar, ou também chamadas de acalantos. Vamos ouvir uma. Desculpa, acabei pegando no sono aqui. Essa música é muito bonita. Acabei tirando um cochilo.
Antigamente, as crianças se reuniam e formavam uma roda para cantar e brincar juntas. Essas eram chamadas de cirandas, que também fazem parte da nossa história e do nosso folclore. Vou te mostrar uma bem famosa. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era bom que se acabou. Por isso, dona Ana, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Bom, pessoal, agora que vocês conhecem um pouco sobre o nosso folclore, aproveitem, usem essas histórias e músicas para brincar aí na sua casa. Brinquem com seus familiares, com seus amigos, nem que seja por videoconferência. Aliás, vocês podem inventar as suas próprias histórias e, quem sabe, até mesmo as suas próprias músicas. Olhem só que interessante. Bom, pessoal, o meu nome é Daniel Lima, eu sou músico da Gru Sinfônica e foi um prazer falar sobre folclore com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau! O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só. Senhoras e senhores, dá uma rodadinha e vai pro olho da rua. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pulem de um pé só. Senhoras e senhores, dá uma rodadinha e vai pro olho da rua. E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Até amanhã, tchau, tchau!